que eu falei hoje à tarde no vídeo? Só depende do Zubeldia. Se São Paulo depende do Zubeldia, pode ser ponto para a diretoria. Apesar, a arquibancada tá com o Zubeldia. A organizada tá com o Zubeldia, gritou o nome dele hoje. Se o São Paulo continuar ganhando, continuar jogando bem, o Zubeldia. São Paulo venceu o Libertad 2-0, importantíssima vitória do São Paulo. A galera tá falando do São Paulo aqui, ó. André Silva do céu, como é que você perde esse gol, velho? Mas depois ele fez um golaço. Depois ele fez um golaço. Depois o Zubeldia fez um golaço. Acho que faria sentido você manter o Alves, que também não fazia um grande jogo, mas... O Zubeldia tá... Enfim, acho que poderia te oferecer de novo, galera... Eu acho que assim, foi muito eu também corneto esse gol pra ele. Realmente, não mudou. Mas só depende do São Paulo, porque o São Paulo venceria de qualquer maneira, mas o gol foi muito importante para ele, porque se você visse também, né, e aí pegar... Ele errou um gol que não pode errar. O Zubeldia falou das redes sociais, né, de como essas redes são nocivas para figuras públicas, jogadores, muitos deles ainda muito jovens, né, talvez sem a capacidade não é corneta mesmo. De deixar para lá. Não é corneta. Mas assim, quando há 10 anos, cara, eu tinha uma reação com rede social. Eu também, eu tô nem aí, bloqueio no máximo. Então, assim, e é normal que os caras assim. Hoje eu tô assim também, tô bloqueando. Me encheu o saco, eu tô bloqueando. Né? O Nardini até citou ali no intervalo e tal. Como as pessoas estavam se referindo ao André Silva, é uma coisa muito pesada. Então eu acho que ele. É por causa daquela treta que ele teve com o Alan Franco semana passada, ele foi cobrar. Mas ele tá fazendo gol. Tá fazendo gol e é o titular. E o Rian Francisco vai ter que esperar a oportunidade. Irmão do céu, vitória importantíssima do São Paulo. Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Tá com o dedão no like aí, deixa o seu gostosinho, tá certo? Deixa seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Tá com o dedão no like, mano! Vou deixar o link da WM Camisa de Time. Pra você que tá afim de ter uma camisa boa, bonita e barata, vai na WM Camisas de Time, tá certo? Link na descrição do vídeo e nos comentários, WM Camisa de Time. Irmão, o São Paulo venceu o Libertad, o time do Libertad. É ruim, mas foda-se. O São Paulo fez mais um bom jogo. O Zubeldia tirou o Lucas Ferreira e botou o Hendrick Ferrarese ali pra ser um ponta ali, né? Ele jogou com Rafael, Alan Franco, o Juan. Aí ficou o Hendrick mais à frente, o Wendel, Alisson, Ferreirinha, o André Silva. Quem mais que ele foi? Matheus Alves. Que é isso aqui, velho? Tá louco. Tá louco. Não interessa. Sei que o São Paulo ganhou, tá certo? Importantíssima vitória do São Paulo. Tá certo, mano? São Paulo é o líder do campeonato. E o Zubeldia. Hoje ele acertou nas alterações. Eu acho que o Lucas Ferreira tem que ser titular do time. O moleque é bom de bola, tem que ser titular do time, tá certo? O moleque entrou e mudou o jogo. Ele tirou o Ceni, que colocou o Lucas Ferreira. Quer ver? Ó a escalação do São Paulo. Rafael, Ceni, Ferreira e André Silva. Wendel, Marco Antônio, Juan, Alisson, Alan Franco, Ferrarese e Alves. Tá certo? Ele tinha que ter tirado. Ele tinha que ter... É que eu não entendo muito de tática, não. Só sei que o Lucas Ferreira tem que jogar, mano. Tem que jogar, mas depois... O São Paulo foi bem o primeiro tempo. O André Silva errou um gol cara a cara. O gol ia ser anulado, mas não pode errar o gol. São Paulo foi bem o primeiro tempo, mas o Matheus Alves hoje vai oscilar, mano. O molecada da base vai oscilar. Mas hoje o Zubeldia deu uma oportunidade pro titular de novo, Matheus Alves. E aí ele barra o Lucas Ferreira, que tá vindo muito bem. E aí no segundo tempo ele tira o Hendrick e põe o Lucas Ferreira. Aí o time melhora, tá certo? Melhorou. O Lucas Ferreira faz o gol com a boa jogada do Luciano, André Silva, Lucas Ferreira.
E aí o São Paulo faz 1-0. Logo depois tem um pênalti besta do Wendel. Wendel do céu, você tá um morto, hein, cara, Wendel. Vamos acordar pra jogar bola, mano. O titular da lateral tem que ser o Enzo Dias, o meu dia. Tem que ser o Enzo Dias. O Enzo Dias hoje é muito melhor que o Wendel. O Dorival convocou esse Wendel pra seleção. Tá jogando nada esse Wendel, rapaz. Um morto. Nossa senhora. E aí, ainda bem que o cara que bateu o pênalti do Libertad nem tomou distância, tudo. O Rafael tá vindo muito bem. Depois o Rafael faz uma defesaça. O São Paulo sofre uma pressão, mas depois matou o jogo numa bela jogada também do Luciano, do Ferreira e o golaço do André Silva que se redimiu. Irmão, o São Paulo tá jogando bem. O São Paulo tá jogando bem, tá vencendo jogos. Se vencer o Ceará domingo fica muito bom. Aí o Zubeldia volta a ter confiança. Igual eu falei à tarde, só depende dele, velho. Se o Zubeldia voltar a ter confiança e tudo mais, só depende do Zubeldia e pode ser um ponto pra diretoria. Que não derrubou o cara, mesmo com a pressão das redes sociais, da internet e tudo mais. O Zubeldia só não caiu, velho, porque a organizada do São Paulo não pediu. Se a organizada do São Paulo pede a cabeça do Zubeldia, o Zubeldia tinha caído porque a diretoria do São Paulo foi sim atrás do Dorival. Queria o Belmonte, que é o Diniz, só que agora o Zubeldia tá ganhando moral de novo. Um ou outro detalhe, os jogadores acho que gostam do Zubeldia. De novo, os jogadores vão abraçar ele e tudo mais. E ele tem aquele espírito, né, velho? Se ele não fizer as cagadas, se ele não for covarde, não botar o time pra trás, não for bunda mole, já no primeiro tempo, tirava o centro e botava o Lucas Ferreira, que eu não entendo de tática, velho. Eu não entendo muito de tática. Eu sei que não precisava botar o centro Ferreira. Bota o centro de... Tira o Ferrarese. É isso. Tira o Ferrarese, bota o Cendric de lateral, e aonde estava o Ferrarese tem que estar o Lucas Ferreira, é isso. E aí ele tirou o Lucas Ferreira, aí ele botou o Cendric e botou o Ferrarese mais de ponta ali, acho que é isso que ele fez. Ou o Ferrarese mais ali de 3 zagueiros, o Cendric de ponta, aí não dá certo. Põe o Lucas Ferreira mesmo, que é isso. Vai com a molecada, tá dando moral, os moleques tá com moral, tem que jogar eles. E ponto pro Zubeldia. O São Paulo tá cheio de desfalque, velho. Lucas, Oscar, Pablo Maia, Caleri. Cheio de desfalque. Arboleda. Tá cheio de desfalque, mano. Os principais jogadores do time e ele tá conseguindo se virar. O São Paulo tá jogando bem o primeiro tempo de jogos. E hoje jogou bem de novo. E hoje, graças a Deus, nós ganhamos um jogo importantíssimo. Um jogo pra dar moral em Libertadores, viu, cara? O São Paulo vai classificar. É o único time que tem 2 jogos fora de casa e 2 vitórias. Dá moral pro restante da temporada. Vai ser... O São Paulo ganhou o Zubeldia, ó. O Zubeldia tem defeito, é turrão, tudo, mas tem uma coisa que o São Paulo ganhou um jogador no elenco. Mas daí vai ter que contratar ele. Que é 20 e tantos milhões, 26 milhões. O Marco Antônio. Tá jogando muito o Marco Antônio. Marco Antônio e Arce tá jogando muito. O Pablo Maia tá pra voltar. Se o Marco Antônio jogar desse jeito que tá jogando, talvez o Pablo Maia vai ter que esperar. Mas o Pablo Maia é melhor que ele. Né? Mas o Marco Antônio tá jogando bola pra caralho. Outro que hoje jogou bem, o Juan zagueiro, o Juan Trissoldi. Talvez quando o Arboleda voltar de contusão, talvez o Arboleda pode sentar, porque o Arboleda não tava vindo mão. O Alan Franco tá jogando muito, olha o pênalti que o cara bateu. Passo pra trás, e aí? Olha o pênalti que o cara bateu. Eu tenho uma explicação. Olha lá, olha o pênalti que o cara bateu. O Rafael foi muito bem ao não decidir, ao não se comprometer. E até falou sobre isso depois. Ele é um batedor, na minha visão, um batedor dependente. O que é isso? Um batedor que depende da ação do goleiro. O independente que é aquele cara que vem, escolhe o canto, vê pau. Ele não tomou. Ele não tomou. Então é o seguinte, ele fica muito perto da bola. Distância. Bateu mal pra caralho, rapaz. Graças a Deus bateu mal. Alguns metros. Olha o Juan aí, tá jogando bem. Olha lá. E o goleiro faz uma análise. Ele tomou distância. Do teu movimento, do teu perfil, do teu posição. Tomou distância. Foi logo depois do gol o Wendel que meteu a mão na bola. Puta que pariu, logo depois do gol. Hoje o São Paulo teve sorte, cara. É jogo pra dar uma moral pra nós, velho. Jogo pra dar uma moral na competição e tudo mais. O São Paulo tá numa crise interna. Esse negócio do Zubeldia tal não tá pra não cair. Tá numa crise interna e tudo mais. Tá certo? Zubeldia, galera querendo derrubar o Zubeldia. Até eu mesmo já pedir a cabeça do Zubeldia. Gosto do Zubeldia, eu gosto. Só que chegou uma hora que não dava mais pra manter ele. E aí, irmão,
É igual eu falei, é ele e a diretoria. Se o São Paulo voltar a jogar bem com o Zubeldia, ponto pra essa diretoria, que é uma diretoria de merda, mas ponto. A diretoria não mandou embora o treinador, que é normal no Brasil mandar embora o treinador por um monte de maus resultados. Tem treinador de São Paulo que essa diretoria mandou embora, resultado até igual o Zubeldia mandou embora. Mais resultado importante. Esse Lucas Ferreira, ele é o craque do time, dos moleques, viu? Não é o Real Francisco, não. Eu acho que é o Lucas Ferreira. Tem tudo pra... É o tipo de jogador que a Europa gosta, mano. Grandão, canhoto, bom de bola, parte pra cima, não tem medo. Ele não tocou, ele chamou a responsabilidade e fez o gol. É o típico jogador que a Europa gosta, mano. Você vai ver, ele vai já ele é muito parecido com o Gabriel Sara, que tá bem lá na Europa lá. Hoje acho que tá no Fenerbahçe. Aí ver, se o São Paulo souber, ele vai oscilar, lógico que vai. Mas tem que ser titular, ele e o Matheus. E vai ser muito importante o Lucas, o Oscar junto com esses moleques, cara. Pra dar uma mesclada, vai ser importante o Lucas e o Oscar pra esses moleques. Quando voltar o Lucas, o Oscar, se o Matheus Alves continuar jogando bem. Vai ser, porque daí vai ter jogo no Campeonato Brasileiro, o São Paulo indo bem, o São Paulo pode passar a ter um elenco bom, igual eu falei no outro jogo, com esses moleques indo bem, com o Lucas e o Oscar voltando, Pablo Maia voltando. Talvez pinta uma contratação aí na outra janela que vem no meio da temporada. Rafael tá catando pra caralho. Vamos ver. Zubeldino fazendo merda, o São Paulo tem um time muito bom. Eu sempre falo, o time titular de São Paulo é muito bom. O elenco do São Paulo que é curto. Mas o time titular de São Paulo, com todos esses caras sem lesão, o time titular de São Paulo é bom. E agora, o elenco pode melhorar com os próprios moleques. Eu acho que o Zubeldia agora precisava dar uma chance pro Real Francisco. E aí, o Luciano tem que ser atacante, não pode ser meia, Zubeldia. É isso. Ganhou um jogador que é o Marco Antônio, que pode estar indo bem, tá vindo bem. O Juan Trissoldi pode estar vindo bem. Não é bom, né, elogiar muito também depois do próximo jogo. Mas tá aí, mano. Importante vitória de São Paulo. São Paulo mais vivo do que nunca na Libertadores. Vamos classificar, velho. Vamos classificar pra essa Libertadores. Se Deus quiser. 10 pontos. Não. 7 pontos. Agora tem 2 jogos no Morumbi. É ganhar desse Libertar. É ganhar do Tajeres. E arranca o empate do Alianza Lima, nós pega o primeiro lugar do grupo, se Deus quiser, o São Paulo. Importantíssima vitória pro São Paulo, principalmente. Pro São Paulo, primeiro, importantíssima vitória pro São Paulo. Importantíssima vitória pro Zubeldia, que abaixa um pouco a pressão em cima dele. Abaixa um pouco, Zubeldia, você vai ter que ficar ganhando o jogo, pra pressão não voltar pra cima do você. E você sabe disso. Pro moleque que estão ganhando cancha, estão ganhando responsabilidade, estão vindo muito bem nos jogos de Libertadores, isso é importante, jogo de Libertadores, velho. E os moleques estão jogando fora de casa, o moleque mete gol. Pro time que volta a ter uma confiança, o São Paulo vencendo jogos, o time volta a ter confiança, o importante é vencer jogo, velho. O importante é vencer jogo, jogar bem, bem depois. O São Paulo voltando a vencer o jogo, consequentemente, vai vir voltar a jogar bem. O São Paulo do Zubeldia já jogou bem. É isso. Vamos ganhando o jogo. E o São Paulo do Zubeldia tá jogando bem. Tá jogando bem. E vamos melhorar ainda. Voltando os caras que tá machucados, tudo o São Paulo tem a melhorar. E se Deus quiser. Se ganhar do Ceará agora no próximo jogo. O problema é o seguinte, cara. É que como muito São Paulino não vai com a cara do Zubeldia, não vai. É perder pro Ceará, volta toda a pressão. O Zubeldia só vai parar de ter uma pressão em cima dele se ele arrancar uma vitória aí, umas 5 vitórias seguidas e tudo mais. Que não adianta, futebol é assim. Time grande é assim. É pressão o tempo inteiro. Mas o resultado de hoje foi importantíssimo. O São Paulo vivíssimo na Libertadores. Tradição, irmão. Time copeiro. Time de São Paulo do Zubeldia copeiro. Não perdeu ano passado na Libertadores. O São Paulo do Zubeldia não perdeu ano passado na Libertadores. Foi eliminado pelo Botafogo, mas foi nos pênaltis. É.